mais para nós, os teus segredos, como nós cantamos, teu saber para nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Abençoamos a Andresa nessa noite. E recebemos daquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, gente, como o pastor já bem me apresentou aqui, né? E eu prometi para minha melhor amiga que eu não ia dar crise de riso, porque eu fico nervosa, dou risada. Não sei o que fazer, eu começo a rir. Mas meu pastor já liberou isso, então tá tudo certo. E como ele estava falando, né, gente, eu passei o último ano em missão em tempo integral. E foi, sim, uma prensa de Jeová. Gente, não tem como, né, a gente alcançar um nível mais profundo de intimidade, de relacionamento com Deus, sem você ser esmagada, né, sem você ir para fornalha com Ele. Porque há um outro na fornalha, né? E, gente, está dando um retorno aqui para mim. Vocês estão ouvindo? Boa noite, tudo bom? Ai, gente, então, vamos lá, né? Estou com esse encargo do Senhor e vamos orar mais uma vez, gente. Eu quero que você fique aí à vontade agora na presença do Senhor. Se você quiser colocar a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração. Se você quiser ficar em pé, fique em pé. Mas esteja realmente de verdade agora na presença do Senhor, teu Deus. E entregue o seu coração para Ele nesta noite. Senhor Jesus, nós te honramos aqui, Senhor. Toma o teu lugar de honra, Deus, nesta casa, Senhor. E fala os nossos corações, Senhor. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui, Espírito Santo, vem nos liderar nesta noite. Prepara o nosso coração, Senhor, para a palavra que vem de ti, Senhor. Coloca uma terra fértil no nosso coração, Senhor. Que as sementes lançadas aqui hoje, Senhor, elas possam cair numa boa terra, Senhor. Que germinem e deem frutos, Senhor, e frutos que permaneçam, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Deus, para que essa palavra, Senhor, ela crie raízes tão profundas no nosso coração, Senhor, de modo que o inimigo não venha arrancá-las, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora, Senhor, para que a voz de Satanás e seus demônios sejam caladas aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora para que toda a voz do nosso eu, da nossa alma, se cale agora, em nome de Jesus. Oh, minha alma, se aquiete. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Nós queremos ouvir hoje a voz de muitas águas, a voz forte como um trovão, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, quem é que vai coisar o slide aqui? Esse. Como o pastor Minho falou, então, o tema dessa mensagem, né, é quem é o discípulo de Jesus? Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, porque nós somos crentes. Lá em Lucas 9, a partir do versículo 23. Enquanto vocês vão achando aí, eu vou dando uma contextualizada. O Evangelho de Lucas, né, ele foi escrito, foi direcionado para os gregos não judeus, né, para os gentios, assim como nós. E Lucas era um médico, e ele fez faculdade em Tarso, na cidade de Paulo. E, além de médico, ele era um historiador, e ele era muito influente na cidade também. Então, ele escreveu esse livro, né, para que pessoas assim como nós também pudessem entender, né, as palavras de vida eterna que contém neste livro. Vamos lá, então. E Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará.
Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Senhor, esta é a tua palavra, Jesus. Usa-me nesta noite, Deus, para comunicar exatamente aquilo que está no teu coração, Senhor. Que eu não venha reter nada, Senhor, e que do teu trono fluam os rios de água viva para a tua igreja nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Então, o que eu quero conversar com vocês nessa noite, que foi o que o Senhor colocou no meu coração, são 3 características firmes sobre quem é o discípulo de Jesus. Nesta noite eu poderia contar muitos testemunhos de tudo isso que eu vivi, né, nesse quase 1 ano aí que eu fiquei em missão integral. E, sinceramente, Deus fez grandes coisas. Eu carrego, sim, muitos testemunhos para contar. Alguns dos amigos aqui que já compartilharam mesas comigo, já ouviram as grandes maravilhas que o Senhor fez. Mas hoje eu não vim aqui para contar os testemunhos do que o Senhor está fazendo ainda nas nações. Porque eu quero te encorajar a você carregar os seus próprios testemunhos do que o Senhor está fazendo no mundo através da tua vida. Então, a primeira característica sobre quem é o discípulo de Jesus é que o discípulo de Jesus, ele é caracterizado pelo ir. É pelo id. E não há como, uma vez que os nossos olhos enxerguem o Mestre, a gente não se mova. Nesse livro, Lucas nos mostra que quando nós temos um encontro com Jesus e Ele nos convida, nós nos movemos. Jesus chega e diz: aquele que quiser acompanhar-me, aquele que quiser me seguir. E dando um Google rapidinho, o verbo ir, ele significa deslocar-se de um lugar para o outro. Ou deixar algum lugar. Ou, melhor ainda, deixar para trás. Não há como viver uma vida sendo discípulo de Cristo, seguindo a Jesus, sem deixar para trás tudo que a gente é. Sabe, gente, eu fui criada num lar cristão, mas eu não vivi uma vida dentro da igreja. Até eu descobri que o Deus dos meus avós também era o meu Deus. Até eu descobri que ele não era um Deus distante, mas sim um Deus relacional, que quis se encontrar comigo e se revelar. E uma vez que os nossos olhos encontram com esse Cristo, não há como continuar vivendo uma vida sem deixar todas as coisas para trás. Uma vida com Jesus, ela é viver em constante missão. Aonde quer que você estiver, você vai estar em missão. Porque é uma vida que é para Ele, que é para glorificar o nome dEle, que é para levantar o nome dEle. Sabe, não é mais algo que é nosso, que é para nós. E quando a gente tem esse encontro verdadeiro com Jesus, gente, nós tomamos posse de um chamado que não é meu. É um chamado que é para todo mundo. O chamado de ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, é para todos. É isso que diz lá em Mateus 28. É um chamado universal para todo cristão. Não sou eu, Andresa, que carrego esse chamado de missão.
Somos todos nós. Vamos ler o que diz lá em Mateus 28, gente. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, se Jesus ele não é a prioridade das nossas vidas, se os nossos olhos não estão fixos nele, nós não conseguimos. Nós não conseguimos cumprir o ID do Senhor se ele não for o centro. Não tem como cumprir o ID do Senhor por hype, porque é legal, porque está na moda. Gente, não. Não tem como você passar uma vida em missão sem você não tomar diariamente a sua cruz. Sem você negar a si mesmo. Não tem como. Sabe? Gente, não tem como você chegar num campo missionário sem você ter uma palavra de Deus para aquele lugar. Eu vou dizer uma coisa para você, se eu não tivesse uma palavra de Deus, eu não teria aguentado. Porque acho que na segunda ou terceira semana, se eu não me engano, que eu fui para o campo, e eu tinha uma palavra clara do Senhor para estar naquele tempo, naquele lugar, fazendo o que eu estava fazendo. Gente, e quando eu passei esse tempo todo fora, tá? Mas o pastor Minho continuou me discipulando, gente. Ele continuou na minha cola. E ele, ainda bem, quando ele me ligou que eu vi o pastor Minho e a Flávia na tela do meu celular, eu caí em pranto. Gente, eu quase morri de chorar. Porque eu não aguentava mais, porque estava doendo, porque estava sendo esmagada. Porque as minhas vontades estavam sendo quebradas. Porque o Senhor estava mostrando o meu coração, estava revelando os motivos do meu coração. E se eu não tivesse uma palavra de Deus que me sustentou naquele lugar, eu não teria aguentado. Porque, repito, não tem como você fazer missão sem os teus olhos estarem fixos naquele que te chamou. Sabe, o que te leva a fazer o que você tem feito? Eu lembro que na primeira semana que eu cheguei na base, eu sentei com uma família que vive em missão, em tempo integral, eles já têm filhos e tudo mais. E nesse almoço, a gente conversando, e essa moça, ela me disse assim, a única coisa que é capaz de sustentar o missionário no campo é a palavra de Deus. Porque se você vem fazer missão porque o seu pastor acha que você deveria, quando o teu pastor parar de te responder ou achar que você não deve ficar, você vai embora. Se você veio fazer missão porque você tinha um dinheiro sobrando e aí você quis investir nisso, e aí você quis lá fazer uma viagem legal para dizer que estava em missão, quando te faltar qualquer coisa, você vai embora, porque você não aguenta. Se você for fazer missão porque é legal, porque você olha lá nos stories e uau, é muito legal fazer missão, porque a gente prega, que o Senhor se manifesta o seu poder e é muito legal. Quando você chega lá que você é espremido pelo Evangelho de Cristo, você não aguenta, você vai embora. O discípulo de Cristo, ele é sim caracterizado por esta movimentação de ide. Mas para isso, você precisa deixar para trás. Quando nós olhamos em todos os homens da Bíblia, que o Senhor chamou e que eles precisaram se deslocar, eles deixaram algo para trás. E sabe o que a palavra do Senhor nos fala sobre colocar a mão no arado? Nós não olhamos para trás. Você precisa estar certo disso, meu irmão.
E eu preciso deixar algo muito claro. Que se você quer seguir a Jesus mesmo, se você tem vindo nos cultos e você está conhecendo a Jesus, e você quer esse evangelho, você precisa negar todas as tuas vontades. Você precisa negar a si mesmo. Sabe, Jesus não pode ser um item na tua agenda durante a semana. Jesus, ele não pode ser somente algo que a gente vai lá e vem no culto e faz um devocional, posta um story, dá um check. Jesus é a nossa agenda inteira. Jesus é a nossa agenda completa. Tudo existe, subsiste nele. Porque ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir e vem em breve. Sabe, o meu coração anseia por isso. O meu coração anseia pelo dia que Jesus irá voltar. E nós precisamos, irmãos, nos levantar para isso. Nós precisamos nos tornar responsáveis pela volta de Cristo. Sabe como? Cumprindo a missão que Ele nos ordenou. E eu quero entrar agora na segunda característica. O discípulo de Cristo está disposto a renunciar. Esse é um pré-requisito, meus irmãos. Quando Jesus nos convida, Ele diz: se alguém aqui quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. É a primeira ordenança. É como se fosse um pré-requisito mesmo, sabe? Como se Jesus estivesse dizendo que, como não é isso, né? Não há como. Sabe, não há como nós seguirmos a Jesus verdadeiramente sem negar a nós mesmos. Começa em nós. Sabe, nas nossas vontades, na nossa carne. É como eu estava falando antes, é nos despir de tudo que nós éramos até então e dar um passo com uma nova vida para Cristo, esquecendo de todas as coisas que ficaram para trás, negando todos os teus pensamentos que você tinha até então, os planos que você tinha até então, os sonhos que você tinha até então. Sabe por quê, meu irmão? Se nós não fizermos isso, nós com toda certeza seremos frustrados. E eu posso te dizer isso de um lugar de quem foi totalmente frustrada. Eu tive todos os meus planos frustrados depois que eu conheci a Cristo. Depois que eu conheci a Jesus, todos os meus sonhos ficaram para trás. Todos. Não sobrou nada. E eu bem que tentei segurar uns aí. Não deu. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não te quer pela metade. Ele não quer um pedacinho. Ele te quer inteiro. Porque Ele não quer mudar um pedacinho da tua história. Ele quer transformar a tua história inteira. Ele quer fazer todas as coisas novas. Não apenas uma coisinha. Eis que estou à porta e bato. Se você me ouvir e abrir a porta. Porque Ele não vai arrombar a tua porta não, meu irmão. Ele não vai entrar em lugares que a gente não permita que Ele entre. Nós precisamos abrir todo o nosso coração. Permitir que Deus puxe todas as raízes do nosso coração. Para então nós seguirmos com Ele de uma forma íntegra. Inteiros. Para viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não me arrependo nem por um segundo de ter sido totalmente frustrada da forma que eu fui.
Porque se eu vivo tudo isso hoje, foi porque eu precisei matar muitos dos meus sonhos. Eu lembro que em uma vez, em oração, assim, porque foi muito dolorido para mim. E foi algo como se Deus tivesse me mostrado que Ele tinha nas mãos dele um urso maravilhoso. Sabe, um brinquedo grande assim, ó. E Ele queria muito me entregar. Só que nas minhas mãos eu tinha muitos brinquedinhos pequenos. E eu estava com os meus braços tão cheios das minhas coisas, que eu não tinha como pegar aquilo que o Senhor estava me dando, se eu não largasse tudo que estava nos meus braços no chão. Sabe, irmãos, a gente precisa largar todas as coisas que a gente trouxe de outros lugares. Se é que você está me entendendo. Porque senão a gente não consegue viver a plenitude do que o Senhor tem para nós. E eu não estou aqui hoje para te dizer que isso é fácil, que é só você entender. Não, meu irmão, não é fácil. Mas eu posso te garantir que é a melhor escolha que você vai ter. Vamos trazer a palavra mais uma vez. Vamos ler comigo Lucas 14, a partir do versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Mais para frente, no versículo 33, vai dizer, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Jesus quer ser o único. Sabe, Jesus não divide trono com nada e nem ninguém. Ele é o único. Irmão, eu quero agora que nós possamos fechar os nossos olhos e perguntar ao Espírito Santo que tem ocupado o trono do nosso coração. A palavra de Deus vai dizer em Salmo 139 que o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração e nos revela os nossos maus caminhos. Espírito Santo, tu tens liberdade nessa casa. Espírito Santo, tu tens liberdade na minha vida. E eu sei que tu tens liberdade aqui neste meio entre os meus irmãos. O que tem ocupado o trono do nosso coração? O que tem ocupado o trono do teu coração, meu irmão, minha irmã? É um sucesso profissional? É a faculdade que você está fazendo? É o teu desejo de constituir uma família que te faz aceitar o primeiro que aparece? Porque, Andresa, veja bem, família é projeto de Deus. Deus tem família para mim. Sim. Deus tem família para todos nós aqui, amém? Mas não é qualquer família. Deus tem uma família com propósito. Uma família que vai glorificar e vai levantar o nome dEle. Que vai preparar o caminho até para o grande dia que o Senhor voltará. O que tem ocupado o trono do teu coração? É aquele pecadinho de estimação quase, que você não consegue se livrar. Sabe?
aquele pecadinho que reiteradamente você volta a cometê-lo? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que nós estamos caindo constantemente no mesmo pecado? Porque Cristo não está ocupando o trono do teu coração. Porque uma vez que Cristo se assenta no trono do nosso coração, todas essas coisas caem por terra. Tudo. Porque Ele faz nova todas as coisas. Mas isso é uma decisão. E sabe o que a palavra de Deus vai falar? Que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder, de equilíbrio. É isso que diz a palavra do Senhor. Será que o Senhor está ocupando o trono do nosso coração? Você quer ser um discípulo? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem meio termo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mas quando nós vamos para a palavra, nós vemos histórias como a do jovem rico, por exemplo. Ele encontrou Jesus. Ele teve um encontro com Cristo. Mas quando ele olhou para Jesus, e ele olhou para as coisas que ele tinha, ele achou que tinha coisas demais para largar assim. Sabe? Mas meu emprego é tão bom, eu estou ganhando muito dinheiro. Mas eu não posso, se eu parar de ficar com esse cara agora, eu nunca mais vou arrumar ninguém. Eu não posso, Jesus. Como é essa história de me negar? Eu vou ter que morrer para mim? Para as minhas vontades, para os meus desejos? Não, mas eu tenho um planejamento. Eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho ambições. Quem você quer ser? Você quer ser um discípulo? Você quer esse evangelho? Porque nós também vemos na Bíblia histórias como aquele homem. Aquele homem que teve um encontro com Cristo ressurreto no caminho de Damasco. Paulo olhou para Jesus e instantaneamente considerou todas as coisas como perda. O que Paulo viu que o fez negar a si mesmo, que o fez negar toda a vida que ele carregava. E se você conhece Paulo, você sabe que não era nada fácil. Ele foi um homem difícil, violento. Todo mundo conhecia ele pelas coisas que ele fazia. A reputação, ele botou no bolso. Considerou como perda. O que os outros iam falar, ele não estava nem aí. Como assim? Paulo perseguiu, torturou, matou cristãos. E agora vai de sinagoga a sinagoga falando do Cristo, aquele mesmo que ele estava perseguindo? Sim. Porque ele olhou nos olhos do Cristo ressurreto. E ele considerou todas as coisas como perda. Sabe o que ele fez com o ego dele? Jogou fora. Deixou ir. Sabe o que ele fez com o orgulho? Inexistente. Acabou. O que Paulo viu quando ele olhou para Jesus? Sabe, gente, eu às vezes ainda me pego pensando algumas coisas. E quando o Senhor mostra que aquilo é o orgulho do meu coração,
Instantaneamente eu clamo ao Senhor, Deus, então me deixa te ver. Porque se eu te ver, eu considero tudo isso como perda. Porque se eu te ver, Senhor, eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo do que as pessoas vão falar. Se eu te ver, Senhor, eu acabo com o meu ego agora mesmo. O que nós estamos fazendo com a revelação do Evangelho? Se você está aqui dentro hoje, é porque você ouviu o Evangelho de Cristo. Porque alguém um dia pregou para você. Porque um dia você teve um encontro maravilhoso com Jesus. Eu não sei a tua história, mas o Senhor sabe. E você que está aí me ouvindo agora sabe do que eu estou falando. E por que é que nós não estamos nos posicionando e apressando a volta daquele que a gente canta, que tanto ama? O que nós estamos fazendo? O Evangelho de Cristo, ele custa tudo. Eu vou repetir que Deus não te quer pela metade, Ele te quer inteiro. Ele quer tudo. Nós estamos falando aqui na nossa igreja sobre ser filhos maduros. A Júlia pregou isso aqui na semana passada. Uma palavra forte e poderosa sobre sermos filhos maduros. E eu continuo dizendo isso. Na mesma linha que a Júlia trouxe na semana passada. Só consegue renunciar a Cristo. Por Cristo. Aquele filho maduro. Porque renunciar não é para bebezinho. Renúncia não é para criança. Renúncia é para um filho maduro, que entende que muitas vezes nós não vamos fazer o que a gente gosta, mas o que precisa ser feito. Eu não faço tudo que eu gostaria não, meu irmão. Inclusive esse lugar aqui para mim é muito difícil. Se eu pudesse eu nem vinha. Mas só que eu entendo que não é sobre mim, sobre as minhas vontades. Porque eu já não as tenho mais. Mas é sobre aquele que me chamou. Só consegue renunciar aquele que entende o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Quem está ocupando o trono do teu coração? Que está te impedindo de renunciar a todas as coisas para viver a plenitude do que o Senhor tem para ti? Quero entrar agora na última característica que eu senti no meu coração de trazer sobre o discípulo de Cristo. Que é, o discípulo de Cristo deve ter o coração ensinável e obediente. Nós precisamos estar constantemente aprendendo do Senhor. Conhecendo Ele. Entrando em um lugar de intimidade e relacionamento com Ele. Essa é a nossa principal missão. É conhecer a Cristo. Conhecer o coração dEle. E então fazê-lo conhecido às nações. Começa em nós. Começa na nossa entrega. No nosso derramar. Para que nós possamos aprender do bom mestre. E então, obedecê-lo.
obedecer a sua palavra. Custe o que custar. Custe o que custar. Porque o Evangelho de Cristo, ele não vai exigir a tua metade, estou falando. Ele vai exigir tudo. Ele vai exigir tudo. Essa é a essência do discipulado com Cristo. Obediência. É obedecê-lo. É entender as causas do Evangelho. E obedecer a Cristo. Obedecer a sua palavra. Sabe, obedecer a Cristo também é um ato de coragem. É posicionamento. Porque num mundo onde ganhar e obter lucros é sucesso, Jesus te convida para perder tudo. Num mundo onde quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais status social você tiver, quanto maior for o teu cargo profissional, mais sucesso você tem. Jesus te convida a deixar todas essas coisas para trás. Jesus te convida a ter coragem de perder tudo. E é assim que nós ganhamos. Como a palavra dele vai dizer ali em Lucas 9:24 que nós lemos antes. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Num mundo onde ganhar é sinônimo de sucesso, Deus, para te dar a vida eterna, Ele te ensina a perder. Não faz sentido. Não faz sentido eu ter Jesus como centro do meu coração e querer obter todas as coisas na força do meu braço. Não faz sentido eu almejar coisas que não sejam eternas, uma vez que eu o conheci. Quantas vezes nós cantamos aqui? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Isso precisa ser uma verdade no nosso coração. Irmãos, isso é forte. Isso é profundo. É nada mais me satisfaz. Somente Cristo. Somente o Deus vivo. Somente a esperança da glória. Jesus tem sido suficiente para nós. Ou nós continuamos buscando prazeres em outros lugares. Sabe, gente, essa é uma oração constante do meu coração. Senhor, ser suficiente em mim. Senhor, que eu não venha corromper os meus olhos pelos prazeres desse mundo ou pelas vontades da minha carne. Porque a nossa carne, ela continua tendo vontades. É tomar nossa cruz diariamente. Negar-se diariamente. Não é só quando você vem aqui na frente e faz a oração de salvação. É diariamente, irmãos, eu tenho muitas vontades. Eu tenho muitas vontades. Mas eu preciso negá-las. Para que Cristo seja suficiente em mim. Para que eu encontre satisfação apenas nele.
Porque não há outra coisa que vai satisfazer a vontade que arde no meu coração de ver o céu se rasgando e o meu amado descendo. Nada vai fazer parar esse anseio que tem no meu coração. Um anseio que grita Maranata. É um anseio que queima. Porque eu sei que as coisas desse mundo, elas não satisfazem. O louvor pode ir subindo. E eu preciso compartilhar algo com vocês. Ontem nós estávamos num jantar na casa de uma amiga aqui da igreja. E o Senhor me lembrou de como, quando eu recebi, o chamado para viver em missão em tempo integral. E isso foi no início da minha conversão e foi muito difícil para mim. Como foi difícil eu me negar. Porque eu nunca tinha orado por missões, eu preciso ser sincera com vocês. Missão não era algo que queimava no meu coração, que eu desejava, que eu jejuava, que eu orava. Eu nunca tinha orado por missões. A primeira vez que eu recebi uma palavra sobre Jocum, eu nem sabia o que era Jocum. E a pessoa ainda disse para mim pesquisar. Vocês acham que eu fui pesquisar? Vou nada. Não fui. Eu queria ser juíza. Queria estudar para concurso. Queria ganhar dinheiro. E eu já estava na igreja. Já era crente. Mas eu pensava, o Senhor vai me usar lá. E o Senhor usa, viu? Eu conheço pessoas que têm esse chamado específico para ocupar esses lugares nas esferas da sociedade. E é uma bênção. E igualmente difícil, talvez até mais. Que é um posicionamento do coração. Mas não era o que Deus tinha para mim. E no início, eu fui discipulada pelo Júnior e pela Thalita, que estão aí hoje. Uma bênção na minha vida. E esses me aguentaram. Se eu dou trabalho agora, imagina o início. E depois a gente passou uma tarde, assim, eles me discipulando, falando comigo sobre isso, sobre esse chamado. E eu dura, não queria aceitar. Porque a minha carne gritava pelos meus desejos, pelos meus sonhos. Eu tinha que defender os meus sonhos. Então eu estava vindo para a igreja com eles, a Thalita do meu lado, eu em silêncio, orando com Deus, orando / brigando. E eu disse assim, Deus, por que eu estou recebendo tantas palavras sobre missões? Eu nunca orei sobre missões. Abusada, folgada. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo e ele disse assim, mas tu não orou para que Deus plantasse os sonhos dele no teu coração? A gente precisa ter cuidado com as orações que a gente faz. Glória a Deus que eu fiz essa oração. Mas eu podia ter escolhido. Eu podia ter escolhido não morrer para mim mesma. Eu podia ter escolhido não me negar. Podia ter continuado estudando para o concurso. Talvez eu passaria, talvez não, eu não sei. Mas o que eu posso garantir para vocês é que eu não estaria tão em paz, tão no centro da vontade de Deus como eu estou hoje. Morta, mas vivendo para algo que é eterno. Sabe, é nesse lugar que o nosso coração tem que estar, gente. É nesse lugar. Sabe, a palavra vai nos dizer que é Ele que nos escolhe. Se você está aqui hoje, nessa noite, foi porque Ele escolheu você para estar aqui. Foi porque é Ele que te amou primeiro. Foi Ele que te chamou. Você pode estar achando que não, mas eu te garanto, foi Ele.
falar com você agora que durante essa ministração estava ouvindo coisas ou sentindo no seu coração que você é um impostor na fé, ou que você não tem nada de crente, ou até mesmo que você nunca viu ou conheceu Jesus. Eu quero te dizer, isso é uma mentira de Satanás. E nós repreendemos isso agora, nesta noite. Sabe por quê? Porque você é um filho amado, esperado e preparado para estar aqui. Mas a escolha de se levantar e se posicionar é tua. Se você está sentindo isso no seu coração, vem até aqui na frente, nós queremos orar com você, meu irmão, minha irmã. Se você está convencido no seu espírito de que a tua vida com Jesus precisa mudar, que você precisa abrir mesmo todas as portas do seu coração, até mesmo aqueles lugares mais escondidos, para que a glória do Senhor entre, você pode vir até aqui na frente. Se você decide hoje mudar a tua história com Jesus e se tornar responsável por aquilo que Ele está fazendo ao redor do mundo, se você quer ser um cooperador com Cristo, o verdadeiro discípulo de Jesus, vem até aqui na frente, porque nós queremos orar com você, nós queremos abençoar a tua vida. E deixa eu te falar uma coisa, não venham com emoção. Pense no que você está fazendo. Eu não estou nem aí para quantas pessoas vão vir aqui ou não. Mas faça isso com a responsabilidade. Você está sendo impelido por um espírito de arrependimento mesmo. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço pela tua misericórdia, pela tua graça que se renova, Senhor, sobre nós. Eu te agradeço, Deus, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, Senhor. Deus, tu tens liberdade. Muda a nossa vida. Muda a nossa história, Jesus. Transforme-nos, Senhor, conforme o teu querer, Jesus. Conforme o teu querer. Nós nos tornamos responsáveis, Jesus. Nós nos tornamos responsáveis por apressar a tua volta.